Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham aqui pelo nosso podcast, nas redes sociais, a nossa querida Diocese de Limeira. Então, como sempre fazemos, toda semana vamos meditar o Evangelho do 17º domingo comum, último domingo do mês de julho, dia 27 de julho. O Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Vamos ao texto. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, ouvimos aí na leitura do Evangelho, nosso tema de hoje é sobre a oração. E é fato, Jesus rezava e rezava muito, isso chamava a atenção de seus discípulos. E rezava porque precisava, não simplesmente para dar um bom exemplo. Às vezes eu escuto esses comentários: Jesus rezava para dar um bom exemplo. Não, ele rezava porque ele necessitava de rezar. Jesus tem as duas naturezas, a humana e a divina. Enquanto homem, enquanto portador da natureza humana, ele tinha necessidade de mergulhar no mistério divino, de buscar a comunhão com o mistério divino. É bem o que diz o salmista no Salmo 62. A minha alma tem sede de Deus como a terra sedenta e sem água. Sede de Deus. Nas longas horas de oração, Jesus encontrava consolo, discernimento, coragem, perseverança para não abandonar não deturpar e não abandonar a sua missão salvífica. E aí vem o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje. A oração não é algo opcional, mas sim essencial à vida cristã. Sem oração é impossível se manter fiel a Deus. A oração é ao mesmo tempo meio e fim, e explico. Meio porque é mediação para o encontro com Deus, na história, no tempo que estamos vivendo. Quando a gente reza, a gente entra em contato com Deus. Quando rezamos, estabelecemos comunicação com o mistério divino. Tanto que Santa Teresa d'Ávila definiu a oração de modo muito simples. Rezar é ser amigo de Deus, é conversar com Ele. Quando a gente tem um amigo querido, a gente faz questão de estar próximo e conversar com Ele. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Mas além de meio, de forma de se comunicar com Deus, a oração também é um fim. Porque através da oração nós temos a oportunidade de fazer a experiência que é muito própria da vida cristã. O que significa isso? Nós vivemos o já e o ainda não. E explico. Já significa que estamos em comunhão com o Senhor, mas ainda não é a comunhão plena, total, que vai se dar quando estivermos lá na glória, junto do Senhor. A oração, ela também tem a missão de fazer crescer em nós o desejo de ver a Deus. É o sentido escatológico da vida cristã, de um dia estar com Ele, de contemplar a sua face. A oração é de fazer crescer em nós esse desejo de um dia estarmos com Deus. E podemos dizer, a oração é um aperitivo do encontro definitivo com o Senhor. Por isso mesmo a oração ela é vital para nós, porque é um meio indispensável para o encontro com o Senhor. Não existe mestre de oração que não fale sobre a necessidade da oração, que não enfatize a necessidade da oração como meio para abrir-nos a experiência de Deus e para crescer na intimidade com Ele. Por isso, um dos discípulos de Jesus pediu:
fascinado pelo modo como Jesus rezava. Senhor, ensina-nos a rezar. É o pedido dos discípulos que já sabiam rezar, recitando as formas da tradição judaica, mas queriam rezar à semelhança de Jesus, porque ficavam encantados como ele rezava. Jesus rezava mergulhado no mistério divino. E os discípulos ficavam fascinados pelo modo como ele rezava. E aí Jesus ensina a eles, discípulos, e a nós, hoje, discípulos de Jesus, a oração do Pai Nosso. E assim como Jesus, rezamos para, antes de tudo, discernir e colocar em prática a vontade de Deus. Rezar é isso, é como um trabalho de tradução. O bom tradutor é aquele que é fiel ao texto original e traduz corretamente. O bom orante é aquele que traduz, através dos acontecimentos da vida, do dia a dia, o que Deus está dizendo para ele. Não projeta a sua vontade, mas traduz, tira dos acontecimentos da vida o que Deus quer de nós. Por isso que Jesus rezava todos os dias, para se manter fiel à vontade do Pai. E o Pai Nosso começa invocando a Deus como Pai. Nos diz logo de cara que a relação com Deus deve ser de um filho para com seu pai, de total confiança, de intimidade, Deus é nosso Pai, que é o melhor para nós. E detalhe, Deus é invocado como nosso Pai. Por isso cada pessoa que reza deve abrir-se à comunhão, à vivência da fraternidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus é nosso Pai e devemos também reconhecer nos outros os nossos irmãos. Na sequência, nós temos as 5 primeiras petições do Pai Nosso, que são explicadas por meio das seguintes. O Pai é santificado, santificado seja o Deus Pai, à medida que seu reino vem a nós. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O Pai é santificado à medida que o reino vem a nós. Isso acontece quando sua vontade é realizada. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E que vontade que é essa? Que os bens criados por Deus sejam compartilhados de maneira fraternal. Aí vem a petição seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E para que isso aconteça, é preciso que haja o perdão mútuo, a semelhança do perdão que o Pai nos concede. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Vejam bem, essas 5 primeiras petições podem ser consideradas como uma descrição do reino de Deus, onde há perdão, fraternidade, partilha, amor a Deus e amor ao próximo, as características do reino de Deus. Por fim, as 2 últimas petições do Pai Nosso destacam bem o quanto a oração é importante também na luta contra o mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Cair em tentação, você só cai numa armadilha. A tentação é uma armadilha, nos engana. Nós cristãos temos a missão de interceder, cada dia e a todo momento, para que não sejamos destruídos pelo mal. Que não tenhamos a tentação de pensar que a bondade não é capaz de transformar o mundo, que tanto sofre com o mal. Não cair na tentação, não ser enganado de pensar que fazer o bem não resulta em nada. Resulta sim. O bem que praticamos atrai a bondade de Deus e evita que o mal nos destrua. E aqui cabe uma proposta muito pertinente: atrair a bondade divina pela oração. Na primeira leitura deste domingo, lá do livro do Gênesis, Abraão intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra. E diz assim: se 10 pessoas justas salvariam a cidade de Sodoma e Gomorra, nós podemos também, a exemplo de Abraão, ser uma comunidade orante para atrair a bondade divina sobre o mundo inteiro. Interceder pelo mundo. Desse mundo que nos rodeia com maldade de todas as espécies, desde a maldade provocada pela violência até a maldade que destrói valores primários como amor, família, respeito pela vida em todas as suas etapas, precisamos rezar muito, ser uma igreja orante, uma comunidade orante. E termino. Sabiamente escreveu o grande teólogo alemão jesuíta Karl Rahner. Ele disse assim: somente ao rezar está o ser humano inteiramente presente diante de Deus. A fé dos discípulos de hoje é de alguém que reza, ou não é fé nenhuma. O discípulo há de ser orante, se quiser ser um evangelizador. Temos que ser homens e mulheres que rezam, que suportam rezando as trevas do mundo. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.